como que você dá legalidade para o mal entrar na sua vida através do seu relacionamento? Então, nenhum problema na relação, no casal, ele surge de nada. Primeiro, ele tem uma postura projetiva. Você precisa entender que se você não cura as dores da sua infância com a relação dos seus pais, vai se projetar assim no seu relacionamento amoroso. Primeiro, você se relaciona com a sua mãe, é meio estranho, mas é assim, com a energia da mãe, tudo aquilo que você teve de falta perante a sua mãe. Segundo, você se relaciona com o seu pai. E terceiro, com as dores da sua criança interior. Então, quando nós entendemos que relacionamento afetivo ele é uma projeção das nossas feridas e nós buscamos sempre perceba, se você normalmente dá para o outro, se você não participou ainda da cura, não fez o processo de cura, você dá para o outro aquilo que você gostaria de receber. Você tece críticas e comentários da forma padrão que você aprendeu com a família. Sim. Veja lá, você é a cópia idêntica e fiel ao relacionamento, às vezes, da sua mãe, das suas avós, das suas tias. Então, você segue a mesma postura até mesmo de controle, de invalidação do homem, um homem fraco, porque às vezes você não deixa ele ser o homem da casa, você toma tudo para si, você não descansa, você é uma mulher realmente guerreira, batalhadora, né? Só que no sentido negativo. E geralmente esses problemas, eles vão se instalar através das brechas espirituais, feridas não curadas, posturas inconscientes que dão legalidade às trevas de operar dentro da sua aliança. Então, os principais fatores que dão legalidade a problemas no casamento, segundo os princípios bíblicos, espirituais e sistêmicos. Eu já trouxe um pouquinho aqui para você entender que até mesmo dentro da psicanálise, quem se relaciona é a nossa parte infantil, o nosso menino e a nossa menina. Porque perante a sociedade, perceba, mantém-se aquele rótulo, mas quando está em casal, perde-se muitas vezes o respeito e as pessoas desconhecem essa presença divina que é da harmonia e o equilíbrio. Porque onde tem Deus, existe ordem, existe decência, existe respeito, existe boas relações, existe diálogo, entende? Então, se falta Deus, quer dizer que eu tenho que curar as dores e essas portas que estão abertas para a legalidade do inimigo, que é a rejeição, o abandono, as feridas de traição, de humilhação, de culpa. Primeiro, quebra de aliança com Deus, a infidelidade espiritual. Então, antes de haver qualquer infidelidade conjugal, geralmente já existe uma infidelidade com Deus, ou a pessoa desconhece que existe um Deus em que ela precisa servir e honrar a presença desse Pai. Quando um dos cônjuges se afasta da oração, da obediência e do temor do Senhor, vai abrir espaço sim, porque fora, o que é a presença de Deus? Acabamos de dizer, equilíbrio, harmonia. Então, fora da presença de Deus vai haver o quê? Desequilíbrio, tristeza, revolta, raiva, ódio. Vai ser um objeto do maligno, usado pelo maligno. A palavra do Senhor diz em Mateus 6:33. Fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Está em Mateus capítulo 6, versículo 33. Então, se eu não preencho a minha vida diária, desde quando eu levanto, com bons pensamentos em oração, olha, tem uma palavra que eu ouvi uma vez e ela é real. Você não consegue guardar ressentimento, ódio de quem você ora. Se você ora pelos seus inimigos, não existem inimigos. Não existem pessoas ruins. Só existe pessoas. Não existem pessoas más. Bom e mal, certo e errado são pontos de vista. Só existe pessoa fora da presença de Deus, né? Que não está escolhendo a luz divina. Traições, adultérios e relações fora do casamento. Toda traição abre brecha espiritual para destruição. O adultério é a quebra de aliança diante de Deus, pois fere o pacto de honra, confiança e lealdade. O que adultera é falta de juízo, destrói a si mesmo. Quem assim procede, Provérbios, capítulo 6, versículo 32. Além disso, quando eu traio alguém, eu já me traí há muito tempo. Eu já me traí nos meus desejos, eu traí as minhas vontades, eu traí a minha alma.
E quantas vezes você fez coisas contrariadas que você não queria fazer, você fez para agradar alguém, mas a tua alma estava gritando de dor. Então a traição, ela não é só algo físico, a traição também provém de uma energia sistêmica, de padrões familiares que têm que ser destruídos, por isso a importância de você fazer a constelação familiar, equilibrar, liberar os seus filhos. Olha tudo que você não tá vendo que não está bacana, não está em equilíbrio, não está legal no seu relacionamento. Você trata isso com atendimento terapêutico, com os atendimentos gravados, tudo que nós fazemos, até tem muitos aqui no canal, em que você vai se harmonizando, você vai tratando as suas feridas de alma, você vai modificando esses programas que foram instaurados em você. E quando você faz isso, você liberta a sua descendência para prosperar. Aí sim, quando você fala para em mim todos esses padrões, e você vai curar, vai fazer tudo o que é necessário, investimento em você, no processo terapêutico para liberar os seus filhos, aí a prosperidade pode chegar. As boas relações, porque quebram-se os ciclos de exclusões que estavam havendo na sua família, entende? Você fecha as portas de legalidade para o inimigo e não tem mais como ele agir, porque você abençoa e consagra a sua família para Deus. Outro ponto que são as palavras malditas e declarações negativas. Muitos casais vivem sobre o peso das palavras ditas na raiva. Tá vendo aqui um outro ponto que eu estou dizendo? O que destrói as relações e que vem de uma energia sistêmica muito forte é a raiva e culpa. Praticamente todas as famílias têm raiva e culpa que precisa ser tratado. A raiva vai virar energia de assassinato, ela vai virar esquizofrenia, vai virar depressão, vira TDAH, vira problemas aí que você vai ter a mulher no útero, ovário, os miomas. Tem vários problemas que essa energia da raiva vai trazer destruição entre os casais. E principalmente ela vai agir aonde? Quando nós não temos consciência, nas palavras em que você fala. Você é igual teu pai, você não presta, você não vale nada, você xingamentos com palavras extremamente pesadas que eu não preciso repetir aqui, né? E você fala, pelo amor de Deus, viver isso é um inferno, é uma desgraça. Olha quais palavras. Faz um favor, pare agora e pensa. Quantas palavras você tem falado pesadas? E não é como defesa, porque a outra pessoa pode falar, mas por que você tem que revidar assim? Entendeu? Uma pessoa ferida vai ferir a outra. Então tá vendo que são duas pessoas feridas que precisam olhar para suas dores e estão uma se degladiando a outra? Porque a relação de casal, ela só vem trazer à tona suas dores também de alma. Olha tudo que você critica no seu companheiro ou na sua companheira. É isso. Imagine, você dizer que não tem nada de bom nessa pessoa, será? Então não tem nada em você, porque você é semelhante, semelhante atrai semelhante. Essa pessoa não presta, então tu também não presta, né? São iguais. Não são os opostos que se atraem, os iguais em dores de alma se atraem. Então percebe a necessidade de cura espiritual, de entrega? Então essas palavras, elas criam sentenças e autorizações espirituais e dão acesso ao inimigo para gerar confusão, ofensa recorrente e separação. A morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. Provérbios capítulo 18, versículo 21. E quando você, mulher, renega esse esposo, critica esse companheiro na frente dos filhos, você acaba fazendo talvez alienação parental e a parentificação. Quando vocês brigam na frente das crianças ou próximo, invalidam um ao outro, vocês estão tirando a força desse filho ir para a vida, dele conquistar, dele ser bem-sucedido, dele ter um bom trabalho. Quando vocês atacam os filhos, atacam a esposa na frente dos filhos, falam mal, critica, julga, por esse fato de inconsciência, a alma da criança já se liga a esse que você está excluindo, porque é uma exclusão. E tudo aquilo que você detesta, que você está julgando, que você não quer ver mais pintado de ouro, que pode ter, eu não digo que não possa ser uma pessoa que tem problemas com vícios, que você está entendendo a base espiritual, emocional, familiar, perturbação sistêmica, espiritual também.
Digo que não possa ser uma pessoa que tem patologias, tem dores, né? Tem sofrimentos, precisa realmente de tratamento terapêutico. Só que um movimento de alma, essa pessoa é perfeita. Então você precisa separar a mulher, a sua relação de homem e mulher, da relação de pai e mãe. Senão você leva e você está gerando e reproduzindo esse comportamento de sofrimento para os seus filhos. Que já que os meus pais não puderam ter uma relação feliz, eu também não posso. Eu não posso ser maior que vocês. A alma da criança fala isso. Eu não posso ser melhor que vocês. Como que eu vou ter um relacionamento feliz? Como que eu vou ganhar mais dinheiro se nem vocês tentam, me dão autorização? Meu pai é fraco, então eu tenho que ser fraco igual meu pai. Meu pai é doente, minha mãe fala, então meu pai não presta, então realmente eu vou excluir meu pai, daí eu perco força da vida. Aí você quer que o teu filho vá bem, você acha na sua consciência, mas olha o quanto que você tá, por outro lado, denegrindo a figura do pai, entende? E por isso que você precisa vir fazer o atendimento. Se tratar, curar suas dores de alma, liberar os seus filhos para a prosperidade, porque como pai e mãe, vocês têm muita autorização e dão legalidade para o inimigo agir na vida deles. E normalmente a cura se dá quando nós olhamos os nossos filhos e nós falamos, eu amo tudo que vem do seu pai através de você. E eu aceito mesmo que você seja igual ao seu pai, porque aí o seu filho que está no vício, na droga, ele cura. Não existe a cura se não houver uma mudança de consciência, de entendimento. Existem outros pontos que nós estávamos citando agora, que são as feridas e traumas familiares não curados. Então, casais brigam como se fossem inimigos, mas na verdade são feridas antigas, traumas da infância, as lealdades invisíveis dos pais aos pais. Você também está reproduzindo a mesma coisa que o seu pai e a sua mãe fizeram. Como que foi a relação do papai e da mamãe? Pensa aí, por favor. Tem coisa que está inconsciente, você não tem consciência. Você esquece, porque eu falo como terapeuta, normalmente eu também estou em processo de cura e eu acessei uma memória assim que eu falei, meu Deus, eu jamais lembrava dessa memória. Só que ela está no teu inconsciente gritando, e quem controla a sua vida é o seu inconsciente. É isso oculto que está, é a programação subconsciente, esse programa que nós chamamos que está rodando no teu interior. Se não houver cura interior e libertação desse passado, essas feridas vão continuar tornando armas um para o outro. As coisas velhas já passaram, diz a palavra, tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quando eu julgo, eu controlo, eu desonro. Então, casamentos que têm esse base no controle. Controle também é uma ferida da criança interior, que normalmente ela parte da mãe, da figura feminina, que ela ou estava em depressão, ou ela precisou assumir muita energia masculina, lógico, pela ausência de um esposo, de uma separação na infância. São posturas em que a criança imita o que nós chamamos de grande, principalmente uma rejeição da mãe. E principalmente o filho vai sentir que precisa cuidar dessa mãe, vai defender a mãe, porque é justamente pela ausência da figura do pai. E quem deseja controlar demais, olha a raiz aqui, é insegurança. Por que ele é inseguro? Porque tem um medo oculto. E aquele que tem medo não tomou a força do masculino que vem do pai. E principalmente vai ter aspectos com fraqueza e doenças mentais. E esse movimento interrompido que nós chamamos é sempre originário na primeira infância, do 0 aos 5 anos. E dessa forma, normalmente, o filho pode querer fugir da presença da mãe, porque também a mãe é controladora demais. E pode ver a mãe, às vezes, como uma mãe fraca, depressiva e egoísta, ou às vezes uma mãe forte realmente que quer dar conta de tudo, mas é uma mãe que nunca olhou para seus... não conseguiu se ver. Se você olhar, pode ver que aquelas mães que se anulam. Ela faz tudo para os outros, mas ela não teve desejos próprios. E caso você perceba que alguém na família tem alguma doença autoimune, é uma rejeição aos antepassados, né? Nós rejeitamos os familiares. Perceba, filha, se você não é controladora, porque se você aprendeu com a sua mãe, vai ser uma dinâmica pesada em que influenciar negativamente os seus relacionamentos. Você sai do seu lugar de força e você acaba se tornando também,
tendo atitudes iguaizinhas à sua mãe. Pessoa que precisa controlar, como nós falamos, esconde uma grande dor emocional, são traumas, né, infantis, que trazem aí uma postura da vida de até mesmo a necessidade de sobreviver, né, pelas dores. Então entende, a base da nossa vida é sempre cura. Curar, transformar, para que essa dominação, essa crítica constante, que abre porta para o desrespeito, para o distanciamento emocional, porque o amor para o homem, mulheres, é o respeito. Então, quando você ataca a personalidade, que é o problema da postura controladora, da crítica, ela também tem ausência de amor. Concorda? Porque se você tivesse aprendido e a tua mãe também tivesse curado o amor dela, a dor da alma dela com o pai, com a mãe, eu não preciso controlar. Eu consigo falar com o outro com respeito, com carinho, com atenção, na permissão do outro agir da forma como ele quiser, eu não preciso atacar. O controle é querer saber ter por titinha, é o medo, né? Já foi falado, o medo inconsciente. Então, como um relacionamento baseado no medo e fora da presença de Deus consegue dar certo? Se sufoca a pessoa. É como se você plantasse uma semente e dissesse para ela, vamos, cresce agora, dá fruto. Olha que coisa horrorosa, só de eu falar aqui, ó, que peso. Então, desonrar um cônjuge é desonrar o próprio pacto. Porque vamos relembrar a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola a destrói com as suas próprias, a derriba com as suas próprias mãos. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A palavra do Senhor diz também fala, maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25. Mas como alguém vai amar a esposa como Cristo amou a igreja se ele não sabe o que é o amor, o respeito? A base familiar também foi destruída. Ele não sabe. Gente, nós vivenciamos o que nós aprendemos de infância. Eu só consigo mudar quando eu tenho consciência. Quando vem para minha mente, eu estou entendendo agora que tudo aquilo que eu fazia era um padrão de comportamento que eu posso mudar. Alianças espirituais anteriores não rompidas. Então, quando você passou por relacionamentos que você não faz o divórcio energético, você não encerra esses relacionamentos. Existem pactos sexuais e alianças de almas anteriores, nem Senhor, e nessa atualidade aí, o povo acha que tudo é normal. E constituem um relacionamento em cima do outro e não desfaz essas alianças, esses vínculos. Você está vinculado com as dores da pessoa anterior. E mesmo que você se separe, você tenha críticas ao parceiro anterior, à ex-parceira do companheiro, até isso, ó. Você não gosta da ex-parceira, e você não entende que tudo aquilo que você está excluindo e está julgando vai voltar para os seus filhos. Viver não é brincadeira. Entender as leis sistêmicas não é brincadeira. A exclusão não é brincadeira. A palavra do Senhor fala que se houve promessas, amarrações emocionais, dependência afetiva não quebrada, palavras, você só é meu, vai ser só minha, você é meu por toda a vida, foi lá e fez um adoçamento, fez uma simpatia, isso não foi quebrado, não é quebrado se você não vier para um processo e tirar essa legalidade, você precisa desfazer. Isso pode estar até mesmo como um processo de destruição na sua vida amorosa por uma legalidade que a tua mãe, a tua avózinha fez lá no passado. Fez uma simpatia para amarrar o vovozinho. E está na sua vida com a destruição nos relacionamentos porque você está sobre uma maldição familiar. A palavra de Deus fala o que Deus uniu, o homem não separe. Mas se o espírito de outra pessoa ainda está entre vocês, a união real não se estabelece plenamente. Entendeu a importância do divórcio energético? E nós fazemos também, se você é cristão, com a oração de renúncia, pelo sangue de Jesus estando na sua família agora. Você vai perceber que aqueles pensamentos, sentimentos, pensamentos intrusivos que nós chamamos, que ficavam dando legalidade, eles saem da sua vida. A influência externa e comparações, a influência de conselhos errados, bem comum também as pessoas
não fazerem Deus o seu fiel conselheiro, não buscarem em Deus esse entendimento, abrem para familiares, para irmãos, já vi muito disso acontecer. Aí segue o padrão dos irmãos ou da irmã na idade de Deus, tem que ser o seu confidente. Comparações com outros casais, influências tóxicas de pais, sogras, sogros, amigos, desequilibra a energia conjugal. Você precisa entender que o relacionamento, ele também é a gente chama entre aspas de entidade dentro da terapia. Ou seja, tudo que as pessoas estão dando de comandos, palavras, sugestões, são sugestões hipnóticas. E essa pessoa pode estar dando sim uma sugestão que não é vinda do Espírito de Deus. Porque você pediu para a pessoa, vamos orar, por favor, me ajude aqui, vamos entrar em estado de oração. E depois da oração essa pessoa te dá uma sugestão, ou você já sai abrindo a tua vida para essa pessoa. E o que você fala, perceba. Quando você comenta com alguém, você fala da parte sombra, certo? Não é bom, mal, certo, errado. Sombra do teu relacionamento, da outra pessoa. E quando você fala da parte sombra, você está reforçando mais a sombra a vir à tona. E quando eu falo da sombra, energia é poder, energia é energia de vida, palavra é energia de cocriação. Você está permitindo que o inimigo agora, ela está dando legalidade, ela vai falar mal do outro, agora eu vou entrar e vou destruir esse casal. Fora que você está fazendo uma projeção porque Deus nos deu autoridade através da fala de cocriar o bem e o mal sobre a vida da outra pessoa. Então veja o quanto você mesmo está destruindo a sua própria vida. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Se eu quero paz, amor, o que eu tenho que plantar? Paz, amor. Como vai seu relacionamento? Se alguém me perguntar, muito bem, graças a Deus, eu estou sempre orando pelo meu esposo. Ah, tu faz isso? Faz? Faz. Vai fazer a partir de hoje, né? Vai começar a fazer aqui a oração dos casais, vai entender, né, que tem que a oração para o casal em conflito. Aqui é a postura infantil. Postura infantil é eu me fazer de vítima, de coitadinho, de ter razão para as pessoas e não crescer e amadurecer e tomar responsabilidade e autoridade divina sobre a minha vida. Percebe a raiz dos problemas? Eu preciso aceitar a vida como ela é, mudar meu comportamento, amadurecer, soltar o passado, soltar os ex, harmonizar com os meus pais, com a minha mãe, curar o meu sistema gemelar, ver os excluídos no meu sistema, aí eu te digo que a tua vida vai começar a fluir também. São alguns pontos que nós temos que ter maturidade. Aí você fala assim, Deus, como que a minha vida não muda? Você está vendo alguns pontos que você precisa tratar. As más conversações corrompem os bons costumes, companhias. 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 33. E é real. Se o meu marido está num grupo lá que tem pornografia, você, homem, que você sabe que as conversas sempre puxam para a lascívia, para a imoralidade, para a prostituição, para o pecado, para o erro. E você talvez saiba, mulher, você que a tua autoridade lembra que a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e ela santifica o seu esposo. Você, por legalidade divina, você pede para Deus enviar um anjo lá onde que ele esteja, a livrá-lo de toda a cegueira espiritual. Nós estamos num tempo, irmãos, que Deus está levantando de todas as formas pessoas para mostrar que o poder dele é real, é vivo. E não é só no tempo dos apóstolos que o milagre acontecia, é no nosso tempo também. Porque eu estou me colocando como objeto de Deus, como serva de Deus, para mostrar a você, através de estudo terapêutico de mudança, que Deus restaura a família. Mas nós temos que cumprir o nosso papel perante Deus. Outro ponto, falta de perdão. Isso também vale lá das conversações, você com as suas companheiras, as suas amigas aí, irmã, querida, amada. Tem que ver se as pessoas em que nós andamos, elas não fermentam mais do que elas trazem paz. Porque pessoas que não se curam e não se tratam,
Elas vão reproduzir o sofrimento e a dor na vida das outras pessoas e vão reproduzir crenças. Homem não presta, é vagabundo, é sem vergonha mesmo, mulher é isso, é aquilo. Cuidem com os padrões de sofrimentos que estão em diversos lugares nas redes sociais por muitas pessoas que fazem crenças. Faz com que você acredite, crença tudo que você fala, que verbaliza. Relacionamento, homem para mim, é protetor, é provedor, é amoroso, é gentil, é respeitoso, é fiel, porque ele é filho de Deus, assim como eu sou filha de Deus. Que a presença de Deus está em todas as minhas relações, porque Deus habita em mim. O Espírito Santo habita em mim, aonde quer que eu vá, a presença, a libertação, o amor de Deus está na minha vida. A sua fala tem que ser dessa forma. 8º ponto, ressentimento acumulado, mágoas não resolvidas, ofensas não tratadas envenenam o coração e apagam o amor. Falta de perdão. O perdão é a única ponte possível para reconstruir o que foi ferido. Perdoai e você será perdoado. Lucas capítulo 6, versículo 37. Então, isso aqui já do perdão está muito dentro da base anterior que já foi citado, de você fazer as curas de todo o seu sistema. Aí você vai conseguir realmente entender e enxergar o teu atual esposo e esposa. 9, afastamento da intimidade espiritual e sexual. Então, casais que não oram juntos, que não sonham juntos, que não se unem em corpo e alma, começam a criar espaço para outras vozes, outros afetos, outras influências. Eu, como explicando esse conteúdo, o que a gente toma por base? Que a tua vida é reflexo da tua comunhão com Deus. Falta encontrar Deus. Quando você não encontrar Deus e curar-se, as pessoas só vão trazer para você as dores da tua alma. Ninguém é culpado pelo que você está passando. Ninguém é culpado. Só que ou você pega tudo que você vivenciou, resignifica, cura e trata e tem força para ir para uma nova vida, ou você fica na postura de vítima e vitimização. E a sua vida nunca vai mudar. Porque enquanto você esperar a retratação de alguém, mudança de alguém para a tua vida mudar, quem trava a sua vida é você. E você fica abrindo portas para o inimigo estar aqui no teu coração, ferindo a tua alma, trazendo sofrimento, dor. E sofrimento para os filhos e para a família, porque tem filhos também. Essa energia de contenda, de confusão, ela também afeta os filhos, desequilibra toda a família. Então, não vos priveis um ao outro, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. 1 Coríntios 7, versículo 5. Quantas mulheres, por não entender que relacionamento, para a mulher ter vontade e desejo sexual pelo homem, ela precisa admirá-lo e respeitá-lo. E quando você casa e se une somente pelo ato sexual, sem conhecer o caráter, conhecer a pessoa se tornando verdadeiros amigos, por isso nenhum relacionamento deve começar pelo ato sexual, ele deve começar pela amizade, para você ter realmente, porque vida de casal, gente, vocês sabem que não é, o ato sexual ele vai ser um complemento, ali uns 30%, mas se não tiver o respeito, a amizade, a alegria de estar com a pessoa, entender se ela tem problemas emocionais ou não, qual é o tipo de família que ela tem, os hábitos, os comportamentos, você vai sofrer depois. Por isso que é a base raiz do sofrimento de milhares de mulheres. Essa é a base raiz. Tu conheceu primeiro, já foi pro sexo, já se entregou ao ato carnal, não se tornaram amigos, não conheceu o caráter do homem, não viu os problemas se tinham emocionais, os problemas familiares, com vícios, não foi assim? Aí teve filho, não foi planejado, já veio o filho, normalmente é essa a tendência aí dos relacionamentos. Então você não se cuidou, já veio o filho, daí já se uniram, apenas a gente se une apenas, mora junto. Daí a mulher não entende que quanto mais ela se vincula ao ato sexual, ela se apega ao homem não se apega a ela. Aí vocês vão estar num relacionamento que muitas vezes tem um filho, tem uma criança, a partir daí uma nova vida ser gerada. Mas como vocês não efetivaram essa aliança espiritual da base, entendeu? A base tem várias coisas a serem resolvidas. Aí vocês vão para um relacionamento e que talvez a mulher, principalmente por ser emotiva e emocional, ela vai começar a perder o respeito por essa pessoa
ela vai começar a perder a vontade sexual, ela vai renegar, e o que vai acabar fazendo por energia? Você afasta para ele ir para fora. Aí começam os problemas familiares de diversos pontos, né? Esse é até um dos itens que nós temos que estudar sobre relacionamento. Você que tem filhos e filhas. A gente precisa orientar as gerações, porque as crianças estão sem valores, estão sem princípios divinos, que trazem o sucesso nas relações. E para ter sucesso nas relações, precisa haver amizade entre esse casal. Então, o ato sexual, principalmente, ele tem que ser por casamento mesmo. Vocês têm que conversar, tem que ser amigos, tem que dialogar, tem que ser até teu melhor amigo. E aquela questão que a gente fala, não existe amizade de homem com mulher. O homem é pretendente para a mulher consegue ter amigos com os homens sem ter interesse, mas é difícil o homem fazer isso. Então são vários pontos que, quando nós começamos a entrar em entendimento de como funciona o relacionamento de casal, é você com seu esposo. É uma conversa franca, uma conversa séria, uma transformação interna, uma mudança de eu me preencher de Deus, da presença do divino, que daí Deus agindo na minha vida, ele consegue restaurar a minha relação, mas enquanto ele não agir, eu não me entregar nesse movimento de reordenar a rota na minha vida, não vai, porque vocês não vão ter um propósito em comum, e sem propósito, casais que não sabem por que estão juntos, que não sabem a sua missão, a visão familiar desse projeto maior, vocês vão ficar e vão ser armas do inimigo para distrações, para desgraças, desgastes, por falta de visão, por falta de conhecimento. Meu povo perece. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Então, que você possa ter clareza e entendimento que vida 2 é o maior processo de cura e é a grande oportunidade que você está tendo para olhar para todas as suas feridas emocionais. Tudo aquilo que você não quer, anote no papel, que você anote, que você pontue, que você possa ver que a vida ela pode mudar, você tem o direito de mudança. Então você entende agora que, pelo nosso desconhecimento de como funcionam as leis universais, como funciona o relacionamento de casal, como se estabelece um relacionamento bem-sucedido, né? Aí a vida familiar ela pode se constituir diferente. Então que nós, como pais, como mães, se temos filhos, vamos orientar os nossos filhos, cuidar dessa herança de Deus, porque se eu não curar as minhas dores agora, não falar com os meus filhos, eles vão ter a tendência assim a repetir os padrões familiares por honra, porque é num movimento sistêmico da alma, por salvar, e o salvar é uma repetição do sofrimento, a gente fala que é algo inútil dentro da parte terapêutica, mas é o movimento da alma. Nossa alma faz isso, ela vivencia a mesma dor dos pais num ato de papai e mamãe, eu não sou diferente de vocês. Então quando a gente faz esse processo terapêutico é para quê? Para cura. E quando a gente traz a energia divina de Cristo, Senhor, esse Deus é tão lindo. Quando você se preenche da energia de Deus, fecha os teus olhos, deixa eu interceder por você, Pai. Haja nessa casa, Senhor. Que teu Espírito Santo traga quebrantamento, traga amor, traga carinho, traga guarida. Traga, Senhor, a resposta, o suprimento, a provisão. Traga, Senhor Deus, a transformação na vida dessa pessoa, Senhor, porque eu sei que às vezes é difícil, nós estamos perdidos, nós temos vontade de entregar tudo, de desistir da vida, de muitos outros pontos, Senhor. Eu sei que para muitas pessoas é muita dor. Mas o Senhor deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Pai, atua com teu amor, teu grande amor na vida dessa pessoa agora. Espírito Santo divino, acolhe com teu Espírito Santo. Acolhe essa vida, Senhor. Abraça ela agora. Que teu Espírito abrace essa alma, Senhor, com todo amor, Pai. Traga entendimento para que ela não olhe mais as pessoas como problemas, entenda que tudo que nós julgávamos no outro, nós precisamos olhar para nós, buscar as raízes desses problemas e cancelá-los, cortá-los pela raiz, curá-los e entrar agora em alinhamento com a Tua Palavra, Pai. Eu entrego essa pessoa, peço a bênção para a vida dela,
Que o Senhor traga entendimento, compreensão e sabedoria. Abraça, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, rendemos o nosso dia, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso ser. Te rendo graças, Pai, por tudo que o Senhor tem transformado na vida dessa pessoa, por todo o entendimento que ela está tendo agora, Pai. Guarda a vida dela, Senhor. Deus, Pai Supremo, estejam com cada pessoa que estiver escutando esses ensinamentos. Assim seja, assim seja, assim seja, assim é. Que o nome do Deus Pai Todo-Poderoso seja glorificado nessa terra através da minha vida. Faça as técnicas gratuitas do canal, se desenvolva, mude a sua vida, mude a rota, inicie seu tratamento terapêutico. Instagram, margoliveira.dnb, ou tem o link do meu telefone. Deus te abençoe agora. Ajude a esses vídeos do canal, essa voz de Deus, chegar a todas as pessoas. Vamos mudar o mundo pelo poder, pela palavra, pela oração. Ore pelos seus filhos, abençoe seus filhos. Não critique, para de dar legalidade. Você é co-criador de uma vida. E ela pode ser mudada a qualquer momento, a cada 9 ou 10 segundos. Uma vida com Deus, uma vida da harmonia, uma vida da alegria. Beijo de luz no seu coração. Da Margo Oliveira, Desenvolvimento Humano. Abraço.